Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um podcast, hoje podcast 103, Buzeira. 103, hein? Estamos indo firme e forte aí, hoje a gente vai falar sobre marketing voltado para a parte esportiva, não só isso também, mas toda a carreira aí de um cara que com a End-to-End tem trazido soluções aí muito diferentes para o mercado. E é isso, vamos embora? Vambora, isso aí. A gente vai falar um pouco sobre como conectar as grandes marcas com o esporte, como, né, Marketing entender um esportivo. pouco mais sobre esse universo que a gente olha na TV, assiste na TV, mas às vezes não enxerga. E hoje a gente vai falar um pouco mais, entender um pouco mais de perto de tudo isso que acontece. Eu sou Bruno Nakati, está começando Como Fazer Podcast, eu e o Vitão aqui. É isso. Bom, Reginaldo, primeiro Vamos- pedir uma salva de palmas, né, meu amigo? Uma salva de palmas para o nosso convidado, Obrigado. Reginaldo Diniz. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. A gente já conversou um pouco, já entendeu um pouquinho aí da sua história, mas eu queria que você comentasse conosco aí um pouco aí da onde você saiu, como que você entrou nesse meio e como você está hoje. Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui. Boa. Começando pelo mais importante. Na verdade, eu venho de um outro segmento. Eu trabalhei quase 30 anos em atendimento ao consumidor. Trabalhei em várias empresas de contact center. Então, fui diretor de 16 anos. E numa dessas passagens, eu estava trabalhando no interior de São Paulo, em Bauru, numa empresa que patrocinava basquete. Eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, mas nunca tinha imaginado na vida empreender. Tampouco trabalhar numa agência de marketing esportivo. Mas nessa ocasião, eu no final de semana não ia encontrar com a minha esposa. Falei, vou tentar me tornar sócio torcedor do meu clube do coração, que no final eu conto qual é. E nessa ocasião eu tive um pouco de dificuldade na navegação e queria saber onde eu buscava a carteirinha para poder adentrar o estádio e usufruir do jogo. E eu descobri que eu tinha que buscar isso no estádio. Eu fiquei, porra, como assim? Eu estou morando em Bauru e as pessoas que estão em outro local. E aí liguei na central de atendimento para entender um pouco melhor esse processo e ouvi 5 vezes o hino do meu clube e não fui atendido. Falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. Ainda na condição de contact center. Desenhei o projeto, demorou aqui mais ou menos 1 ano e meio, até que um dia o diretor de marketing do clube, Roberto Trinas, que hoje é um grande amigo, um profissional incrível, me recebeu nesse clube. Eu apertei a mão dele e falei, prazer, meu nome é Reginaldo Diniz, eu vim resolver um problema que você me causou. Ele falou, mas eu nunca te vi na vida, como assim? Eu tentei me tornar sócio avante e não consegui, sou palmeirense, está aqui a solução dos seus problemas. E apresentei para ele uma solução de atendimento, de tecnologia, ele gostou, ainda demorou mais uns meses para avançar, até que eu tomei uma decisão de que eu queria fazer uma transição de carreira, saí do meu mercado e montei uma empresa focada para atender o Palmeiras. Para solucionar a dor do cliente. Para solucionar a dor do cliente. Boa, muito bom. E de lá para cá, isso no final de 2017, a gente está com um contrato renovado com o Palmeiras mais uma vez, acho que é o nosso contrato mais longevo. E a gente veio criando soluções para diversos clubes do Brasil, que a gente vai contar um monte de história aqui para vocês. E na prática, a End-to-End ela nasce com o propósito de atender uma dor de um consumidor que ama o esporte e que não conseguia falar com o seu time do coração. Basicamente é isso. Boa. E o engraçado é que assim, se você trazer isso para números de negócio, né, você foi um usuário que não conseguiu fazer essa assinatura. Você imagina o quanto de furos que não pode ter numa gestão com falta de tecnologia e estratégia, né? Você imagina quantas pessoas poderia ter como você que tentou fazer sei lá, bota 1000 vezes, quanto que é a assinatura? Depende do plano, né? A assinatura mais barata do plano verde, R$ 9,99. Supondo que seja R$10 ali, a gente já tá falando de 10 mil ali de um furo, né? Que tá tendo ali. Tá mais barata, né? E, enfim. Mas aí você começou a trazer disso para um conglomerado de soluções também. Exato. A End-to-End ela nasce para fazer jus ao nome, End-to-End Sports Intelligence, fazer de fim a fim a jornada. Eu sempre brinco que se não fosse E2E, seria C2C, do clique à catraca. A gente está do lado do torcedor para que ele possa ter a melhor conexão com o seu clube e sua paixão. E o segundo cliente de grande relevância é o Clube Atlético Mineiro, em que a gente criou, no pior momento da nossa história recente da humanidade, que é a pandemia, uma solução de conexão num momento que ninguém poderia ir para o estádio.
A gente mal poderia sair de casa para abraçar um ente querido, enfim. E a gente criou um projeto a pedido do clube, que não é inédito, mas foi diferente com a gente, que é o torcedor desenhar a camisa do seu clube do coração. E aí foi esse o pedido do presidente. Olha, eu quero que o torcedor desenhe a camisa. E aí foi um encontro de alma, de vida, com o meu sócio Bruno Brum, que é o nosso CMO e sócio, e a gente se conectou para criar o projeto chamado Manto da Massa. E o Manto da Massa é o maior case de camisa colaborativa da América Latina. A gente vendeu na primeira edição com um projeto pensado para 15 mil camisas, nós vendemos 100 mil. Caraca, em uma que semana. doideira. No segundo ano, a gente vendeu... Essa foi a camiseta de jogo ou não? Então, vou chegar lá. A primeira, ela foi feita retrô e com requintes muito old school, mas linda, fantástica. E ela ficou pesada para jogo. Então, ela virou uma camisa realmente de colecionador. Já a segunda, a gente que apresentou alguns critérios técnicos junto com a fábrica e ela ficou apta para jogo e vendeu mais de 120 mil camisas. Aí tinha aquela coisa. A primeira, poxa, é uma área de que ninguém está consumindo esporte, a gente ocupou um lugar no coração. Aí a segunda, poxa, será que vai ter o mesmo sucesso? Aí foi em homenagem a Minas Gerais e ao mapa de Minas na camisa. Essa vendeu em 55 países. Uma loucura. O Clube Atlético Mineiro, um clube gigante, mas ele prioritariamente é um clube do estado de Minas Gerais. Diferente de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que são clubes continentais, a gente conseguiu ultrapassar essa bolha. E ainda no terceiro ano já tinha a ideia do Atlético, contrato assinado, de mudar da Lecoq para Adidas. E todo mundo queria ter a camisa da Adidas. E a gente teve o desafio, poxa, será que vai vender de novo? Será que o raio vai cair 3 vezes no mesmo lugar? Não só caiu, como a gente fez o recorde dos recordes, que a gente vendeu 100 mil camisas em 24 horas, uma a cada meio segundo. E vendeu 140 mil em 7 dias. Ela foi em homenagem à Arena MRV, que é a Casa do Galo, e aí projetou o nome da End-to-End no mundo, no Brasil, e a gente teve um pouco mais de entrada para poder fazer as ofertas do nosso serviço. Sem pleitear mais. Exatamente, Mais, né? exatamente. Baseado no êxito que vocês tiveram aí com Exatamente. os Cara, falando nesse sucesso de lançamento, de explosão de vendas, em um dia vendeu centenas e milhares aí de camisas. Como que é esse planejamento e essa estratégia de lançar um produto que não tem no mercado? Qual o tipo de comunicação que vocês usam? TV, rádio? E como que funciona isso aí? Boa. Primeiro que a gente desenhou o projeto de ponta a ponta para que ele seja muito próximo do modelo Amazon, de poucos cliques você conseguir comprar uma camisa. Então, desde o do desenvolvimento da plataforma de captura dos mais de 1.000 desenhos que a gente recebe por ano, depois a curadoria desses desenhos para mandar para uma votação para o clube escolher as finalistas. No caso do Atlético são 13, porque o Galo é 13 no jogo do bicho, então tem essa brincadeira dos 13 finalistas. Aí tem uma plataforma de votação desenvolvida por nós também. Legal. E aí no último dia da votação, às 0 hora, sobe a camisa vencedora para vender numa plataforma de venda desenvolvido por nós, integrado com gate de pagamento. Então, ponta a ponta. Ele tem uma integração com a logística, então todo o processo é no e-commerce. Aí o planejamento é usar a lei da escassez, só vende nesses 7 dias, só vende pela internet. Usar o gamification de vários gatilhos de horas e preço. Entra numa imersão de compra. Imersão mesmo de compra e é aquilo, é aquele produto, a gente brinca que chama e-commerce de monoproduto. É aquele produto naquele momento, não vai ter na loja, não vai ter de novo. Lançamento. Oportunidade, vamos dizer assim. Eu diria que tem consultores incríveis como o Érico Rocha, que fala o 6 em 7. Eu não Legal. entendo muito bem a lógica, mas a gente faz muito mais dígitos em 7 dias do que os cursos que ele dá. Na prática, é isso, né? Que legal. Você pode questionar os métodos, mas não os resultados. Exatamente. E aí, Questione meus métodos, mas não questione meus resultados. e na prática, a gente não faz, nessa campanha, a gente decidiu não fazer mídia de performance. É uma campanha 100% orgânica dentro dos canais do Clube Atlético Mineiro. Mídia de performance, como que é? Comprar ads, comprar mídia mesmo, para entendi, poder
Então foi só, tipo assim, ativação de marca e público receptivo. Orgânico, 100% orgânico. Caraca, mas se tivesse o tráfego receptivo ali, não ia potencializar mais ainda? O problema é que, mesmo potencializando, você, no caso, não teria tecido no mundo para fabricar as camisas. Caraca. Porque Tem isso também. tem isso também. Eu conversei com o pessoal da Penalty que veio aqui, né? E acho que, se não me engano, ele falou uma coisa assim, que é meio complexo esse negócio de... A Penalty não tem uma estratégia muito ousada de patrocinar jogadores de futebol. Porque ele fala que tem uma questão assim de... Você tem que prever quantas camisas vai vender, porque se você prever a mais, você vai ficar com o estoque travado, porque você tem que fabricar antes de vender. Porque a hora que vai vender, o negócio é uma explosão. Perfeito. Se você colocar menos, não vai ter. Cortou o estoque, não vai ter mais. Exato. Então isso que é um game meio difícil de jogar. É que a gente não faz isso, a gente faz pré-venda. A gente vende e entrega em 180 dias. Ou seja, tudo que a gente vendeu vai entregar. Então tipo assim, Então sob demanda. vocês Sob demanda. compram entendi. Vocês fazem o pré-lançamento, daí lança o produto, ele Isso. compra e depois Entrega. entrega. Só o que a gente efetivamente colocou na prateleira para vender. Boa. Mas aí você está falando de venda, ativação e tal. Queria que você contasse para nós um case assim de ativação de marca, de fortalecimento de marca aí que vocês. Eu vi vários lá no Instagram, nas redes sociais suas. Eu acho que um dos que a gente tem muito orgulho, que ele mistura fortalecimento de marca, branding e uma homenagem que fica para a história, que é o Pelé no dicionário. A gente conseguiu transformar uma resenha de papo de amigos, que é, olha, quem é o Pelé do automobilismo? Ayrton Senna. Quem é o Pelé do basquete? Michael Jordan. E a gente transformou o Pelé num adjetivo substantivo para o dicionário da seguinte forma. Quando ele estava numa situação... Isso é real? Real. Está lá no dicionário. Está no dicionário. Legal. Não só está no dicionário, como o ano passado a gente teve mais de 30 prêmios internacionais do Pelé do dicionário. Caraca. A ideia foi provocada da seguinte forma. Os canais Globo, Premiere e Combate são nossos clientes, né? O Fernando Otávio, que é um incrível cara de marketing, que vocês deveriam trazê-lo aqui para conversar. Acho que vale super a pena vocês trazerem ele aqui. A gente queria fazer uma homenagem para o Pelé, porque ele estava numa situação ruim ainda em vida. Estava no hospital e a gente queria fazer uma homenagem para o Pelé. E a ideia surgiu para transformar essa resenha numa campanha. E aí a gente conectou com a Globo falou, super topo, e o que a gente precisa fazer? Precisamos atrás do veículo, que é o Michaelis, o dicionário. Aí fomos a Michaelis, apresentamos a proposta, eles toparam, nos deram as regras do jogo, e uma delas era ter 120 mil votos qualificados individuais, sem tráfego orgânico, e a gente conseguiu mais de 120 mil. Caraca. Aí a gente Como teve... que isso? Vai procurando assinatura? Não, eu vou chegar lá. E aí a gente teve, lógico, o apoio da Rede Globo nas pílulas, nos foguetes, para falar desse processo nos canais de esportes, nos programas. Mas, basicamente, foi uma campanha viral em que a gente conseguiu mobilizar naquele momento, porque o Pelé já havia falecido. A campanha estava andando e o Pelé faleceu. Quando ele vem a falecer, a gente ganha exatamente. Evidência, né? Isso. E a gente ganhou nessa evidência. E a gente tinha uma regra clara que não poderia fazer esse orgânico. E a Pelé Foundation apoiou super, o Santos Futebol Clube apoiou, a Globo entrou de cabeça com a gente e a gente conseguiu colocar de pé. E, de fato, hoje o Pelé está no dicionário. Se entrar agora na internet, no Michaelis, o Pelé é tudo aquilo que é incomparável, é excelente. Então, no futuro, no Enem, você não precisa mais usar nenhum outro argumento que não seja o Pelé da sua área é fulano de tal, ou eu fiz algo igual ao Pelé. De forma positiva, o Pelé antigamente o Pelé dá uma volta, né? Nos mais antigos. Hoje o Pelé é tudo que é excelente e incomparável. Tudo que é excelente e incomparável. Mas ele se aplica também na qualidade de, por exemplo, deu um Pelé aqui, driblei. A gente usa mais como um comparativo de adjetivo substantivo. Aquela coisa é o Pelé daquele segmento. Sei lá, aquele celular é o Pelé dos smartphones. Né? Aquele tênis é o Pelé dos tênis. E aquele médico é o Pelé
da oncologia. Então é para isso que ele... Eu uso também da palavra Pelé na aplicação de, pô, vou dar um Pelé aqui, vou desenrolar aqui. Então, a gente transformou isso que era pejorativo por algo que realmente vale a pena. Você imagina a gente transformar um homem negro de 3 corações, jogador de futebol, numa terra nossa, toda ela miscigenada, né? Sim. E que ainda tem tanto racismo. E no dicionário ter este homem com essa qualidade, pra gente é um baita orgulho. Isso vale mais do que prêmio. Porque agora eu entendi também, porque eu estava vendo de um lado positivo, mas isso também pode ser levado para um lado negativo, né? Não, porque eu estava pensando assim, ó, por exemplo, vou dar um Pelé aqui, mas no sentido de, por exemplo, vou desenrolar esse negócio aqui, passa para mim esse trampo aqui que eu vou desenrolar. Mas pode ser no sentido negativo também, visto de um outro ponto de vista. Esse hoje em dia é igual dos mais antigos, talvez que vão lembrar, que tem o Gerson, que é o canhota de ouro da Copa de 70. Ele fez um comercial que é famoso, que é de um cigarro chamado crack. E o texto é assim: você que, como eu, gosta de levar vantagem em tudo, fume crack. E aí, hoje, nessa narrativa é muito pesado, porque o brasileiro tem essa coisa de querer levar vantagem em tudo. Sim, eu entendi isso. Entendeu? Então, foi uma infelicidade de um cara que é incrível, que está hoje, inclusive, é comentarista esportivo. Quando a gente usa o Pelé nessa forma pejorativa de querer passar o outro para trás... Sim, porque tem essa aplicação muito mais... a gente remonta a história, faz uma reparação histórica do cara que é o atleta do século, que é um cara que entregou a vida e a alma para entregar com excelência um esporte super competitivo, e hoje tudo que é incomparável e excelente é igual ao Pelé. Boa. Show de bola. Cara, animal. Legal. Tanto a questão de toda a história quanto esse final que a gente conversou sobre os pontos de vista. E, além do mais, hoje vocês estão se envolvendo muito nesse projeto muito falado, que é a questão do Morumbis, né? Isso. Inclusive, hoje tem um evento lá. Hoje tem um evento. A gente teve a alegria, né, de poder participar de uma concorrência super difícil, com grandes agências, em que nós fomos escolhidos pela Mondelez para sermos a agência que vai ativar o Morumbis, agora com o novo name rights, em todos os jogos nos próximos 3 anos. Shows, jogos, eventos, camarote. Então agora o Morumbi morre e nasce o Morumbis. Nasce um novo estádio com uma nova cara, uma nova roupagem. Por quantos anos vai ficar isso? O nosso trabalho nesse primeiro momento são 3 anos. Sim. Mas o nome Morumbis fica por quanto tempo? Aí eu acho que é mais ou menos por aí, mas deve ter outras negociações em andamento, porque o contrato de name rights ele tem um tempo determinado. Então, normalmente o clube divulga uma parte, a marca outra, a gente testa um pouquinho, mas basicamente assim, garantido 3 anos. Essa ação de posicionamento de marketing para fortalecer a branding, se posicionar no mercado de alguma forma ou querer passar alguma coisa através desse posicionamento, fala para a galera aí o como que isso pode ser bom para a marca e de como que a marca ganha relevância através desse trabalho de gerar uma nova branding, de mudar algo, uma comunicação, eles estão se comunicando diferente. Boa. Eu acho que dá para resgatar, antes de falar do futuro, do presente e do futuro, falar do passado, falando de bola e falando de um arquirrival do próprio São Paulo, que é o Palmeiras, que teve na Parmalat o seu grande case de branding, que transformou crianças em bichinhos de pelúcia e que todo mundo estava naquela vibe do clube com uma marca de leite que ninguém conhecia, que era da Itália. O consumo do produto aumentou de forma substancial, isso virou hype por conta daquele comercial, e o branding Parmalat está na história do futebol brasileiro. Sim. Na hora que a gente remonta isso para hoje, a gente pode falar que a Crefisa faz isso muito bem no Palmeiras há muitos anos, né? Outras grandes marcas conseguiram ter essa expansão no próprio São Paulo, o Banco Inter, que foi o primeiro, talvez, banco digital com relevância nacional, que usou do branding de um clube de futebol para poder expandir a sua marca. E agora o Morumbis, que eu acho que é um case maravilhoso, porque você está usando um equipamento, né, que é o estádio, para fortalecer uma marca que vai estar o tempo todo na mídia, porque em todo lugar, mesmo o Santos, que jogou agora no Morumbis, do Campeonato Paulista,
está fazendo jus à marca. Quando você tiver jogos e shows, você vai estar no Morumbis. Então a força da marca é um negócio que fica incrível. Sabe um E é exemplo um nome desse... que pega assim, né, cara? Você automaticamente, se ouve uma vez Morumbis, você começa a replicar isso para outras pessoas. Exato. E vira um efeito manada que você, para todo lugar, começa a tomar proporção. O hype do Aí marketing. todo mundo que a brincadeira depois do bis, né, as palavras que você consegue fazer o acróstico, quando a gente mandou nas redes sociais, todo mundo, eu estou abismado, sabe, do bis no meio. Então isso começa a gerar um hype muito maneiro. Para a marca, para nós que estamos no segmento, para o São Paulo Futebol Clube, para o equipamento. Legal. É muito legal. Até você falar, pô, vai ter um evento, onde que é? Ah, vai ser no Morumbis. Com certeza daqui para frente vai começar a ter esse posicionamento. Sim, acontece muito isso que você comentou, por exemplo, lá na Arena MRV. Mas a Arena MRV ela tem um nome também. Arena, Engenheiro, Prefeito, João, alguma coisa. Né? O estádio, ele batizado na sua origem, Cícero Pompeu de Toledo. Então. Né? Só que usa a Arena MRV. Outro exemplo... aqui no São Paulo Morumbis, lá deve ter um outro nome específico e assim por diante. Tem aqui do lado, aqui no escritório, tem o que já foi o Credit Car Hall, que é da Credit Car colocou esse name right aí, né? E aí, hoje não é, hoje é Unimed Hall, se não me engano. Só que ainda se fala Credit Car Hall, quando vai lá, onde vai ser? Vai ser na Credit Car Hall. Porque isso acaba... A gente, no ano passado, nós criamos uma campanha institucional chamada Spot Marca. Porque o Spot marca as nossas vidas, tanto é que o Spot e marca juntos, em conjunto também são marca. Spot é marca, Spot marca e Spot marca juntos marcam a nossa vida. E é o que está acontecendo com o Morumbis hoje, né? Entre tantos outros casos que a gente tem aqui espalhados e que a gente tem orgulho de participar de alguns deles. Cara, incrível. Legal. Né? E como que vocês, assim, que tem esse entendimento mais global assim, de marketing, mede resultado e performance disso? Né? Eu sei que, por exemplo, a gente citou alguns cases assim de sucesso. Pô, então, beleza, está consagrado. Deu certo. Se está na boca do povo, se o pessoal decorou, deu certo. Agora, durante o processo ali, como que vocês vão medindo isso? Como que vão ativando isso? Tem esse processo? Tem esse processo, porque acho que tem duas formas de você olhar esses KPIs aqui. Qual que é o custo de aquisição de uma conta? É uma forma de medir quando a gente tem, por exemplo, o nosso cliente que é o BMG, na abertura de contas para o Corinthians BMG, para o Vasco, para o Atlético e assim por diante, para o Ceará. A nossa medida quando a gente lança uma campanha, ela é o resultado final dela. Então a gente entende que tudo que a gente cria é para de fato gerar um movimento de resultado. Vou dar um exemplo de um case que a gente também se orgulha muito, que ele não é de branding, mas ele é institucional e ele é filantrópico. Na véspera do Dia das Crianças do ano retrasado, 2022, 2022 ou 23, enfim, nós tiramos do ar o Twitter do Palmeiras. Tirou do ar. E aí a imprensa bateu sem dó e a gente não contou para ninguém. Porque se o Twitter do Palmeiras cair, o time vai cair, porque é um absurdo essa administração. Como é que pode ter 3,4 milhões de seguidores e deixar cair? E imprensa formal, todos os meios de comunicação. No dia seguinte, no dia 12 de outubro, às 12 horas, a gente sobe o Twitter do Palmeiras com um vídeo da presidente Leila Pereira falando: você palmeirense que sentiu falta do Twitter do Palmeiras, imagine uma mãe que não vê o filho há 25 anos. À ponta do lado tem a presidente da ONG Mães da Sé, que cuida de mães em vulnerabilidade, que não vê o filho desaparecido há 25 anos. E que essa ação, hoje em dia, uma criança desaparece do seu olhar, em 6 segundos alguém pode levar ela embora. Essa ação gerou mais de 20 milhões de views. A gente localizou crianças, mais de 1000% de doação. Na mesma linha, no Atlético, a gente fez também no Dia das Crianças, que a gente sempre tem aquela brincadeira quando chega o Dia das Crianças, botar a nossa foto para mostrar que algum dia a gente foi bonitinho. Tá vendo? Em algum dia eu fui bonito. A gente falou, por que você, ao invés de você fizer isso, vamos colocar foto de crianças desaparecidas. A gente, junto com o Ministério Público, Polícia Militar de Belo Horizonte... nem se mede, porque é um ganho... Não, eu vou falar a medida. Por isso que eu te falo. Vai ter medida. Vai ter medida. E aí a gente fez isso durante a semana.
todos nós da Intuend fizemos, os colaboradores do Atlético fizeram, os jogadores fizeram, enfim, em uma semana a gente localizou 4 crianças. Então, o KPI para a gente, ele é muito mais o resultado, como eu falei, da venda da camisa, do resultado de aumentar em mais de 1000% a doação numa ONG, localizar crianças, né? Eu acho que é por aí que a gente mede. Sim. Porque os dados estatísticos de internet, de audiência, de clique view, de like, comovem menos a gente. Sim. Então, a gente não pensa nessa forma. A gente não cria case para ganhar prêmio, a gente não faz campanha para aumentar significativamente dados e números, a gente faz campanha para gerar resultado efetivo. Bom, e gerar resultado no caso de uma campanha é você subir uma campanha e fazer com que a pessoa que receba esse vídeo, que seja impactada, está assistindo esse vídeo, tome uma decisão após Isso. ela desligar aquele conteúdo, ela vai precisar tomar uma ação. E essa ação que geralmente está muito ligado ao resultado final, se foi boa ou não, se converteu ou não. Exato. A gente sempre tem, nas nossas campanhas, o orgulho de dizer que não tem nenhuma que não tenha sido Trade Topics no Twitter. Nenhuma. Sem exceção. Agora, o que nos move não são esses dados, não é a audiência pela audiência. Né? É realmente transformar as campanhas em algo que gere ação e resultado. Você viu no carnaval que teve uma parada lá da Stone, que a menina postou uma foto pulando carnaval no Aquilo lá foi story. orquestrado ou foi Será sem que querer? foi uma ação de marketing ou você acha que vacilaram ali e acabou de alguma forma dando certo? Eu acho que assim, o grande barato de hoje trabalhar com agência é estar sempre ligado no que acontece e transformar isso como um ativo de marketing e venda. Boa. Então, se foi espontâneo, se tornou de propósito. Se foi de propósito, tem cara de espontâneo. Esse que é o grande segredo para a coisa realmente viralizar. Sim. Fala um case aí que você já fez e acabou de alguma forma dando resultado. Alguma coisa parecida dessa igual do Palmeiras, né? Vocês derrubaram e de alguma forma deu certo, chamou atenção, repercussão. Que tipo de estratégia que você fez? Por exemplo, a primeira do manto da massa, a gente vazou propositadamente a camisa que ia vencer para medir de acordo com a repercussão de votação se aquela camisa ia dar hype. E a gente ficou monitorando, vazou e ficou esperando alguém clicar e comprar uma. Aí a gente baixou o site. Quando a gente baixou o site, todos os haters e influencers trabalharam para a gente de forma gratuita. Eu já contei isso em outros momentos, não é inédito, não é nada disso. Mas a gente fez de propósito, o pensamento ficou lá. Na hora que clicou, vendeu, derruba. Essa. E todo mundo, vazou. A gente queria exatamente isso como repercussão. E o próprio concorrente chegou e falou, você viu os caras lá, aconteceu isso. E aí, por isso que a gente conseguiu gera utilizar a nosso favor. Ali, né? Exatamente. Todos esses cases, estratégia. Né? Todos esses cases aí, todas as estratégias aí bem sucedidas, existe uma técnica, uma estratégia, uma dica que você pode dar que fez você ter esse êxito aí repetido aí? Primeiro que o êxito nunca é meu, é nosso. Né? A gente trabalha hoje, somos em 92 pessoas na empresa. Então, a gente tem muito essa ideia de coletivo dentro do nosso universo. A gente traz muita autonomia para todas as camadas de decisão na empresa. A gente é uma empresa bastante horizontal. E como diz, eu sempre gosto de falar essa frase que eu adoro, que é de um dos nossos clientes, que é o Marcelo Frazão, do Allianz, que nós somos profissionais com alma de arquibancada. Então, essa alma de arquibancada nos permite sempre ter um olhar diferente sobre o que estiver acontecendo. Né? Uma jogada, um evento, um momento, e transformar isso no hype. Eu acho que o grande segredo é esse. O outro, assim, o foco é fundamental em qualquer parte da vida. Mas a gente nunca pensar que o foco te limita a ser teimoso. Né? Foco e teimosia são coisas diferentes. E no marketing eu acho que é isso. Você está sempre conectado e ligado e não fazer o hype pelo hype, mas sabe a coisa que fala, isso aqui vai ser espetacular. Isso aqui vai movimentar. Isso aqui tem tudo a ver com aquela torcida, com aquele clube, com aquela marca. A gente faz muito disso. Eu tenho certeza também, como milhares de empreendedores sofrem com isso, de a gente apostar em algo, igual você
você trouxe, a gente imaginava que ia ser aquilo, cara, fizemos tudo certo e de alguma forma acabou não tendo o resultado esperado, né? Pô, achei que ia vender tantas camisetas, acabou não vendendo. Como que vocês lidam com isso e a partir desse momento, como que vocês olham para Você diz contornar, tipo assim, por isso? exemplo, tá, ó, não vai tá dando, não tá dando muito certo e contorna no meio do caminho ali. Não sei, é isso, né, Bruno? Como que vocês olham? Tem essa visão de análise? Temos essa visão de análise, a gente não sofre demais com a vitória, a gente não vibra demais com a vitória, não sofre demais com a derrota. Né? Acho que só parafraseando o que o Michael Jordan fala, o marketing esportivo é igual você jogar basquete. Você errou uma cesta, a vantagem é que você tem uma próxima para você arremessar e acertar. O marketing é isso mesmo. O marketing é muito disso. Então, assim, eu não consigo lembrar algo que a gente tenha tido uma sensação frustrante de não resultado. O que a gente pode dizer é o seguinte, a gente gostaria, por exemplo, que uma campanha que nós fizemos para o Vitória, a Pele do Leão, tivesse vendido muito mais. Mas dentro das condições de temperatura e pressão que estava o Vitória naquele momento, e com 2 campanhas concorrendo entre si de lançamento de camisa, foi ótimo. Né? A frustração no marketing esportivo ela é igual à frustração de um jogo. Você, parafraseando Abel Ferreira, sofra as 24 horas ou comemore as 24 horas, você vai ter outra partida. Agora, as lições que a gente tira disso, a gente hoje, posso te afirmar que a gente nunca erra a mesma coisa de novo. Boa. Eu vou dar um exemplo aqui que me ocorre. Por exemplo, no próprio Atlético, um emoji do Galo, dependendo da posição dele, de frente ou de lado, é diferente. E aí a gente errou. Aí o atleticano falou, tá errado, isso tá errado. A gente, pô, desculpa, tamo junto, vou corrigir. Corrige e vai para a próxima. Sim. Não é uma coisa que você, pô, veja bem, carta de apresentação. Não precisa ficar maximizando o detalhe. Né? E a gente não vai maximizar a vitória, por exemplo. A gente não lança nada que a gente ainda vai propor. Vamos lançar tal coisa. Não. Tudo que a gente apresenta é case aterrissado e entregue com resultado. Boa. É interessante isso porque mostra que você sempre está medindo passos à frente. Então isso aqui é uma etapa. Vamos embora que tem muito mais coisa pela frente. Exato. Pensa dessa forma. É isso. E bom, pensando nisso, mas você mira um norte, assim, qual é o alvo que vocês estão prospectando de número de conta, de número de contratos e volume de mercado e propósito de mercado? Menos número de contas, menos volume, mais propósito. Então a gente está numa fase muito mais tecnológica. Então a End2End vai se posicionar como um hub de soluções em tecnologia. A gente deve lançar esse ano, e aí eu estou fazendo um contrassenso com a coisa que eu acabei de falar, mas a gente está entregando tecnologias novas esse ano, que eu não vou dizer quais são, mas recentemente a gente entregou um hackathon, que é um evento, é uma disputa em 24 horas de desenvolvedores com temas específicos para o esporte. Tivemos lá os vencedores e a gente vai aplicar isso. Isso está divulgado, está claro a disputa. O outro é a internacionalização da marca. Ela já nasce com um nome que facilita essa nossa entrada fora. A gente tem clientes em Portugal, na Argentina e na China. E a gente deve expandir isso. Então, a gente quer que essa nossa posição de marca ela seja internacional, como tornar a End2End multinacional. E acho que o terceiro ponto é nunca perder a essência da alma de arquibancada, de cada vez mais gerar experiências que conectem o torcedor à sua paixão. Acho que são esses 3 pilares que fazem a gente continuar olhando para frente. Cara, legal. Isso é importante. Esse terceiro tópico aí é o mais, eu acho que é o mais valioso pro clube, pro time, que é o torcedor, se conectar com a marca, os valores das marcas, se tornar realmente um torcedor fanático, né? Que a gente encontra muito, cara. Hoje, torcedor roxo mesmo pelo time, que chora, que se emociona, que grita, que isso acabou virando uma marca, né? Uma marca forte. Exato. Na vida das pessoas. Acho que o futebol, né, no Brasil, ele faz parte da nossa cultura, né? E o que a gente percebeu quando a gente montou a End2End é que o clube fala com a torcida, mas não fala com o seu torcedor. E a explicação é simples. Todos nós aqui torcemos por algum clube ou gostamos de algum esporte. Só que a forma que a gente se
conecta com o esporte é diferente. Então, um é muito de arquibancada, o outro é de televisão, o outro é de camisa todo ano e churrasco, o outro é usar a camisa para jogar bola com os amigos. E não necessariamente você terá no mesmo grupo de torcedores atitudes iguais, né? A paixão é única. Talvez o esporte e o futebol em especial tenha 3 pilares que nenhum outro produto do planeta tem, talvez um pouquinho a Apple, que é lealdade, fidelidade e paixão. Lealdade é um consumidor do Vasco não consome nada do Flamengo que não seja o Vasco e Flamengo. Ele não vai comprar uma camisa do Flamengo, né? Então ele é leal àquela marca. A fidelidade pode ter os seus momentos infiéis quando o Santos perde, ou o Palmeiras, ou o Criciúma perde. Basta a próxima partida para ele voltar a ser fiel. E tudo que ele faz é com paixão. Então, talvez a marca mais próxima é a Apple, que você tem os apaixonados por Apple. Mas nada se compara a um apaixonado, por exemplo, do Fluminense, um apaixonado do Paysandu, um apaixonado do Ceará, um apaixonado de tantos clubes do Brasil, do Palmeiras, enfim. É engraçado, isso nunca parei pra pensar, mas é a única coisa a nível de marca, brand e tudo mais, que o cara acaba sendo 100% fiel mesmo. Eu ia perguntar agora isso, de como que a marca gera esse valor, essa brand, esse posicionamento tão forte, de conseguir fidelizar a pessoa a ponto de Acho que isso é um pouco virar cultural, um né? embaixador da marca. É porque, na verdade, saindo dessa coisa hype da palavra, que é o pertencer a algo. E quando eu pertenço a algo, eu me torno tão importante quanto aquilo. Massa. Então, eu acho que o esporte em si, ele te dá essa sensação de pertencimento desde criança. Massa. Quando você acerta uma primeira bola, você estava falando do tênis aqui antes de a gente começar, do vôlei, do surf, quando você consegue fazer o seu primeiro movimento no skate e assim sucessivamente. Então, pertencer àquilo. E aí, quem não tem habilidade de fazer, torce para quem faz. E aí eu tenho a relação com a família, o meu amigo que joga bem, o time do meu coração. Então, essa junção de pertencimento, envolvimento, acho que nada se compara ao esporte. Boa. Que isso Massa. daí, por exemplo, a gente vê também muito na questão de pertencimento, na questão de política e religião, né? E aí você toca no... O cara, ele tem aquilo lá e não vai mudar aquilo lá. Entendeu? Tem aquela frase, né? Que você não pode, pra não ter briga, é só não tocar em política, religião e futebol. De resto... Eu diria que política e religião, que tem um aspecto social mais profundo, e ele é mais difícil de você descascar as camadas, é difícil realmente a gente discutir, principalmente no momento que a gente está no mundo meio nós contra extremos, eles, né? Todo mundo extremos. Mas é possível conviver harmoniosamente entre as partes no esporte, porque sem o adversário não tem jogo. Acho que esse é o barato também. Então, assim, sem o Corinthians não tem Palmeiras, sem Flamengo não tem Fluminense, né? Sem Real Madrid não tem Barcelona, porque o grande barato, ganhando, perdendo, empatando, é a disputa, porque você dá a outro a grandeza que ele merece, se colocando na mesma grandeza. Agora, você fala, não, poxa, eu quero ganhar um campeonato sozinho. Qual graça tem? Vai durar 2 vezes. Uma criança, quando aprende a lidar com a frustração da derrota, o barato para ela depois é vencer alguém que seja desafiador à competência que ela tem. E isso é o esporte. Assim, por que eu vou jogar? Por que eu torço tanto que todos os clubes no movimento de SAF cresçam? Para a disputa ser mais divertida, mais bacana. Isso move nós, né? E isso move. Então não dá para fazer sozinho. O que move o ser humano é a expectativa de quem será que vai ganhar. Sim. Né? De disputar, de fazer acontecer. Exatamente. Não me lembro se foi nesse final de semana, porque esse final de semana eu não fui pra praia, mas um outro final de semana eu assisti um filme com a Cecília, minha filhinha, tem uma filhinha de 4 anos. E aí, acho que era Megamente, um negócio assim. E aí ele é o vilão, né? Só que o que acontece? Aí o herói ganha. E aí o herói fica deprimido depois porque não tem mais com quem lutar. Exato. Você já viu esse filme? Já vi algumas vezes. Eu tenho filhos também. E aí ele fica deprimido, porque, e agora? O que nós faz? Aí ele fica deprimido e tal, não sei o quê. Aí ele tenta até ser o vilão. Bom, enfim.
mas vai para uma outra hora. Assim, o marketing esportivo, uma coisa que me vem à cabeça assim, bom, o marketing no geral. Eu vejo que vocês fizeram um trabalho bem, assim, uma obra-prima aí, que é o seguinte, vocês acharam o nicho e estão desenvolvendo esse nicho, né? Isso é muito é uma qualidade de um empreendedor que tá fazendo o negócio acontecer aí. E, enfim, você está fazendo isso no marketing esportivo. Mas eu queria que tirasse um pouquinho aí do marketing esportivo e trouxesse um pouco assim para o game geral assim de negócio. Quais são as dicas que você poderia dar aí, pelo menos umas duas aí, sobre negócio, empreender, pessoas, tudo é gestão de pessoas, talvez, não sei se muito mais no seu negócio. Mas é isso, conexão. Eu vou terminar falando de bola e voltar para a tua pergunta, que assim, primeiro que no caso da End-to-End, quando a gente decidiu trabalhar com diversos clubes, é entender a grandeza, a importância de cada história, né? Então, quando a gente entrega um projeto para o Bahia, por exemplo, a gente vive ser Bahia. Quando a gente entrega um projeto para o Botafogo, a gente é 100% Botafogo. Então, naquele momento, o respeito por cada uma das histórias faz com que a End-to-End seja essa empresa. Baseado nisso, falando para business, qualquer coisa que você faça, ela parte do pressuposto que você tem que respeitar o game que você está jogando, aquela indústria, e não dá para fazer negócio à torto, à direita e a qualquer preço. O esporte tem algumas máculas de que é difícil de entrar, poxa, será que é sério? O que eu posso dizer dos meus clientes dessa jornada de 7 anos é que a cada ano que passa é muito melhor a relação e é mais profissional, é mais produtivo. Isso posto, as dicas partem do primeiro ponto lá de trás da minha carreira. Quando eu decidi empreender, primeira coisa de tudo é não ter plano B. Eu venho de um mercado em que eu fui diretor, tinha lá secretária, carro, assessor, mais de 9.000 pessoas sob o comando, clientes, empresa, terno e gravata, enfim. Em algum momento isso começou a fazer menos sentido. E quando eu decidi empreender, eu não poderia flertar com o fato de voltar para a minha zona de conforto, onde as pessoas me viam como um cara importante e eu tinha espaço. Então, primeira coisa é não ter plano B. Então, você vai no seu plano A, que é diferente de ser teimoso. Então, assim, quando eu decidi empreender, eu falei, nunca mais eu vou assinar uma carteira de trabalho de novo e eu vou fazer isso dar certo. Isso eu acho que é o primeiro passo. O segundo, que vale para qualquer coisa da vida, como aqui, sempre ter pessoas melhores que você. Porque numa carreira, seja ela corporativa, como empreendedor, existe uma diferença clara entre você ser insubstituível e inesquecível. O insubstituível não cresce. Por isso que eu gosto dos meus concorrentes. Quanto mais eles crescem, mais eu me animo para crescer. Porque eu não posso ter a ideia de que a End-to-End será insubstituível. Eu quero fazer com que ela seja inesquecível. E isso vale para a carreira e vale para todo mundo que trabalha na End-to-End. Todo mundo assina junto, pode publicar os cases, pode fazer disso a sua jornada também. E ter gente competente, melhor do que a gente nas áreas, faz com que a empresa cresça. E acho que o terceiro pilar, que também está ligado a pessoas, como você bem colocou, a gente não contrata ninguém para acertar, a gente contrata para errar. Porque se contratasse para acertar, no dia que tivesse o primeiro erro, tinha que mandar embora. Agora, se a pessoa erra menos, ela cresce mais. Se ela erra coisas diferentes, aprende com erro, ela vai continuar crescendo. Então, contratar pessoas com autonomia e competência. E é isso. Caráter não se treina, então ela tem que vir isso de casa, porque isso não se ensina, né? Ela tem que voltar na minha primeira frase. Respeitar o Corinthians, o Santos, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Grêmio, né? Todos os clubes que estão dentro do nosso portfólio, como se fosse o clube dele do coração. Acho que é isso que faz a gente ser a empresa que a gente é hoje. Legal, parabéns. Boa. Essa parte de contratar, eu acho que o setor do RH é uma das empresas mais importantes do negócio em geral. Você colocar pessoas boas para dentro do seu negócio, você saber contratar uma boa pessoa.
devido a esse conhecimento que você vem acumulando durante os anos, como especialista em pessoa, como cara que contrata e saber onde não contratar de novo, como não contratar, dá uma dica pra galera, como que você olha hoje as pessoas a hora que você vai contratar, Como que se monta você- time, né? como que você monta o time, se você olha mais pelo soft skill da pessoa em vez das competências que ela carrega, como, como que você tem essa visão? Eu acho que isso vem amadurecendo ao longo dos anos, né? Eu falei para você, tenho 50 anos, são de trabalho efetivo aí são 35, né? Que eu trabalho efetivamente. E essa coisa, ela vai evoluindo. Eu acho que cada vez mais hoje, eu gosto de gente que tem 3 pilares importantes, assim, né? Nas características que a gente contrata. Eu não gosto de ninguém que venha com um discurso que foi perfeito na vida, né? Acho que ele trazer alguma coisa que ele teve uma dificuldade, aprendeu com aquilo, acho que me pega bem. Acho que é legal, porque ele ter coragem numa entrevista de contar uma derrota e ele ultrapassou aquela derrota, acho que é um skill importante, principalmente para lidar com o esporte. O segundo ponto que é importante é que eu quero que ele me conte, na hora da entrevista, coisas que ele entregou resultado prático. Boa. Olha, não é que eu estava participando do projeto no Google, isso não me interessa. O que você fez? Qual foi a sua participação? Legal. O que de fato você assinou? E acho que o terceiro, de novo, a gente tem uma forma dentro da End-to-End, do nosso DNA, de uma gestão muito horizontal. Não tem verticalidade, somos 3 sócios, eu e o Emerson como fundadores e o Bruno como sócio da área de marketing. A gente tem que entender que essa vibe do trabalhar junto é assim, o exemplo que eu dou. Nós não somos uma empresa como uma escuderia de Fórmula 1. Nós somos os mecânicos. Então, se o cara não for mão na massa, não serve, porque eu sou mão na massa o tempo todo, né? Eu estou aqui com prazer, mas eu gostaria que os outros do meu time estivessem aqui, né? Eu quero que eles participem do processo, eles contem essas histórias. Então, se não for mão na massa mesmo, não adianta pôr o cara super inteligente, tecnicamente preparado, com um monte de estatísticas, sendo que ele vai mandar os outros fazer. Não, eu quero ver você fazendo. Aí, Boa. esses 3 são os pilares que mais me chamam hoje a atenção. Boa. Uma coisa que eu reparo muito é quando a pessoa ela terceiriza a responsabilidade. A terceiriza a responsabilidade é meio complexo, porque hoje em dia, principalmente quando você trabalha com um pouco de desenvolvimento, prestação de serviço, no nosso caso são obras, né? Mas quando a pessoa terceiriza muita responsabilidade, é complexo. E aí geralmente dá para tentar pegar ela desse gatilho na hora da contratação. Acaba querendo fazer muito e não faz nada. Não, eu digo assim, por exemplo, eu não sei agora, mas por exemplo, sei lá, você está considerando, se a sua pergunta foi pensando no momento de contratação, tentar colocar alguma coisa numa posição onde tem algum projeto que não deu certo, aí não deu certo por quê? Aí um exemplo, vai, ela fala, porque infelizmente lá a empresa que eu trabalhava não tinha recurso para fazer isso. Tal, Perfeito, porque, é um bom então, o que exemplo. acontece? Durante essa conversa, você está percebendo que ela está tirando o corpo Sim, fora. sim. Não é eu que dei errado, não, viu? Foi eles que deram errado. É. Não, eu fiz o meu melhor, mas infelizmente a gente não obteve o resultado. Por vários motivos, né? Mas infelizmente eu não consegui. Dentro das condições que eu tinha, não consegui. A gente tem vários fatores. Esse mas para mim consegui. não passa num papo. Agora, se ele falar assim, cara, eu não consegui entregar, eu tive uma certa dificuldade, eu não estava pronto para aquele momento, né? Eu não consegui contratar a equipe adequada, né? Quando ele fala da parte dele, Fiz uma aposta que deu errado. eu acho que é melhor, porque fica mais transparente a conversa. Agora, falando em questão de uma campanha nível nacional, Brasil, vocês pegam um time de vários lugares do Brasil, várias regiões, várias culturas diferentes. E cada lugar diferente do Brasil, você precisa entrar com uma estratégia diferente, com uma comunicação diferente, né? O que vocês entendem dessa parte de comunicar com vários lugares do Brasil, com um time da região? Boa. Acho que o exemplo mais recente é do Roma Negra, que é uma campanha que nós fizemos para o Bahia, e a gente não tem ainda nenhum torcedor do Bahia dentro de casa.
Só que o nosso time mergulhou como se eu estivesse na Bahia. Entendeu? Estudar aquilo profundamente. As raízes. A cultura. O que é torcer para o Bahia? Qual é a história? O que pega? Quais são os jargões? Qual que é o maneirismo do cara? Como é que ele chega no estádio? O que ele pensa quando tem um baba? E assim por diante. E aí a gente cria o roteiro e do roteiro desdobra para a campanha. Faz entrevista com os torcedores? A gente faz algumas entrevistas. E assim, como a gente tem separado, a gente tem espalhado profissionais no Brasil todo, isso facilita a nossa vida. Vou fazer uma pergunta aqui, me veio à cabeça. E se, por exemplo, você tem um projeto do Palmeiras, só que você tem o time inteiro 50% é corintiano, 30% é São Paulino, como é que você mede ali a questão? Porque tem uma questão aí do cara ter uma fidelidade. É igual o juiz. O cara fica meio assim, pra que o juiz torce? E aí, tem isso ou não tem? Olha, a gente hoje tem, tirando o Bahia, que é um contrato recente, a gente tem torcedores de todos os clubes dentro de casa. Então isso facilita muito a vida. E a gente sempre coloca, pelo menos nos clubes, o profissional tecnicamente preparado que tem aquela afinidade com aquele clube. Sim. Na composição do squad, você vai ter outros clubes. E aí o barato é o contrário, no ponto de vista que você colocou. Vamos colocar assim, se eu tenho um santista numa resenha com o Palmeiras, eu quero saber o que incomoda ao santista do lado do Palmeiras e o que ele admira do ponto de vista do santista. Somos ponto de vista. Somos ponto de vista e tem uma entrega que é humana, da resenha da arquibancada. Legal. E aí isso fica mais rico e isso a gente entrega nas campanhas. Sim, porque tem o lado o contraposto, né? Que teoricamente pode levar a gerar um puta numa sacada ali. Exatamente. Pô, isso aqui pega pra nós. E aí, isso aqui... Você vai entrevistar o Vampeta, que é torcedor do Corinthians, com o Marcos, que é palmeirense, são amigos, e na hora que eles contam as suas resenhas de seleção brasileira e os momentos dos embates, essa riqueza dessa troca, cada um com o seu time, é o que a gente extrai para criar a campanha. Dando um exemplo aqui bobo. Legal. Né? É basicamente as dores de um que conta as dores do outro e vocês pegam esse compilado aí. E os caras são de times diferentes, mas naquele momento são times únicos. Sim. Isso, exatamente. Como assim, por exemplo, a seleção seria o time dele, certo? O time do projeto dele. E o time dele é o time, sei lá, não sei, é mais ou menos isso, né? É isso. Eu vou dar um exemplo, assim, a gente tem, no caso específico do Palmeiras, a gente tem 2 São Paulinos. E eles, quando eles entram, a gente fala assim, olha, o São Paulo, nesse caso, é o teu time do coração na tua casa. Agora, quando você teve um embate, aquilo que mexeu com você, que você falou, cara, isso aqui realmente eu tenho que aplaudir, é isso que eu quero de você, né, como São Paulino. E aí eu falo outra coisa, neste momento o seu time do coração é esse nosso cliente, seja ele qual for. E aí é legal, porque você consegue ter um olhar mais do esporte e menos do clube, entendeu? E respeitar cada história, cada DNA, isso é muito legal. Assim, hoje os nossos clientes têm um respeito por nós, quando a gente fez o lançamento da campanha do Suárez do Grêmio, por exemplo. Então, a gente tem a Liana, que é gremista, e o resto não é. Agora, todas as entregas, as ideias, a sacada, por exemplo, agora recente, que foi o primeiro jogador do futebol brasileiro entrar em campo com a camisa número 0, que é o Vila Sante, e a gente lançou isso na semana de carnaval num hashtag chamado Zero Assédio. E isso repercutiu no mundo. Legal. Tem uma sacada aí. Então tem uma sacada. Então as pessoas envolvidas, eu tenho lá as pessoas que em algum momento tiveram uma situação ruim de assédio, que gostariam de participar disso, aquelas que são politicamente ativas, que são totalmente contra o assédio, e assim vai. Então, a composição, no final do dia, são muitas cabeças para dar o melhor naquele caso. Boa. E o Zero Assédio, tenho certeza que vai concorrer a prêmio ano que vem. Esse ano, irmão, né? Estamos chegando nos momentos finais. Queria que você deixasse para a galera, os ouvintes que acompanharam o episódio até aqui, deixasse uma mensagem de empreendedorismo, uma mensagem que você batalhou ao longo da sua caminhada e você tirou isso como uma verdade, né? Uma grande verdade, um grande desafio na sua vida e de como isso poderia ajudar a galera aí. Uma mensagem a ser multiplicada, né?
Cara, a mensagem multiplicada é sempre ter do teu lado pessoas melhores que você, porque é isso que vai te fazer crescer. Se você tiver muitos aduladores, né, bajuladores, não vai te exigir nada. Então, sempre tem alguém que realmente te provoca com respeito, Sim. que consiga extrair de você o melhor para você extrair o melhor do time. Mas eu acho que do empreendedor em si, tirando a parte mais difícil, que é a carga tributária, que isso pega muito para você investir ou usar, é ter foco, cara. Assim, se você acredita no teu propósito, no teu negócio, não desista, continue investindo nisso, siga em frente, porque é isso que realmente faz o empreendedor vencer. Porque vai ter um monte de coisa que vai te forçar a desistir. Desfocar também. E desfocar. E aí é que as pessoas acabam desistindo, né? Sim. Então, se você continuar tendo foco, pivotar o teu negócio, reduz para lá, para colar, volta o seguinte, mas mantém o foco e não ter plano B. Acho que esse é o grande recado. E talvez seja a grande sacada para o sucesso que você está colhendo aí, porque ó, eu imagino que assim, o que não falta é propostas em paralelo com essa parte de marketing esportivo, mas você continua numa linha de raciocínio onde você está ganhando um nome no mercado e acho que no momento certo, quando você achar que é interessante, você pode até começar a abrir mais, pluralizar mais, né? Cara, não é mais só marketing esportivo e tudo mais, mas cresceu por essa veia e ganhou seu espaço dessa veia, né? Exato. Acho que falta muito isso, porque hoje em dia o pessoal faz, quem faz tudo não faz nada, né? É a síndrome do pato, né? Eu brinco que o pato é o animal mais completo que existe, né? Ele nada, ele voa, ele corre, ele faz de tudo, mas não faz nada bem feito. Então, assim, se você fizer... Eu tive uma palestra do Filipão, muitos anos atrás, e ele falou o seguinte, pô, você tem 28 jogadores, você vai fazer para eles 6, 7 jogadas ensaiadas, ninguém vai decorar nenhuma. Faz 2 bem feitas, você vai ganhar o jogo. Boa. Então, acho que é um foco... e não ter plano B são os grandes recados, pelo menos no meu momento de vida e tudo que aconteceu até hoje. Boa. E na prática, só um comentário, aí eu me lembro do Ganso, né? E aí você falou de jogada e tudo mais, aí eu me lembro do Ganso, que o Ganso, o que acontece? Metade do treino dele na Copa do Mundo, ele fez aquele... não, o Pombo, né? Pombo, desculpa. Ele ficou metade do treino treinando aquela jogada e, moral da história, ele fez o gol com aquela jogada lá, que ele fez aquele meio voleio, mais ou menos. Sabe, o Richarlison. Ah, o Richarlison. Sim. Ele fez aquilo, ele ficou metade do treino treinando aquilo e tal, e fez aquilo lá. O pessoal mostra depois ele treinando no... Vi isso aí bastante na rede social. O Rony fez muito isso quando ele prometeu que faria um gol de bicicleta, né? No Palmeiras. Treinou. E fez 3. Por falta de 1. Cara, E só golaço. Por quê? Porque é a questão do foco, da dedicação, do propósito, você acreditar que é possível. Eu não sou um cara que vim da bola, né? Então, assim, hoje 99% do nosso time é da bola. Veio de clube, enfim. Mas, de novo, foco. Foco, persistência, treinar como o Richarlison fez, acho que é muito legal. um cara que fala muito sobre isso é o Michael Jordan, né? Exato. De ele treinar todos os dias, não sei quantos arremessos e só sair da quadra. O Oscar fala muito isso no Brasil, que não tem mão santa, mão treinada, né? Quanto mais você treina, mais perto você fica da perfeição. E eu acho que o esporte, por fim, o que acontece? Ele traz muito essa conexão de fé, né? De acreditar em algo que talvez nem exista ainda, mas na cabeça da pessoa já existe. Exato. Então, isso torna o esporte o que é e transborda aí para esse ramo de negócio, tudo. Exatamente. É incrível. Muito bom, muito bom, é isso. Bom, então chegamos na reta final. Eu queria pedir para você deixar as redes aí, como o pessoal encontra os projetos, né? Você nas redes sociais, queria que você deixasse esses links aí. Boa. No Instagram é Somos End to End. Boa. No LinkedIn, End to End. E tem todos os detalhes lá Tem todos os detalhes. E nosso site é grupoendtoend.com.br. Boa, show de bola. Boa. Eu mesmo entrei lá, vi vários conteúdos que com certeza a gente deveria ter abordado aqui, mas faltou um pouquinho de tempo. Vai lá porque com todos esses cases vocês vão passando lá, né? Todos os cases. A gente montou um site para ele ser uma vitrine das entregas. Boa. Show. Galera, não deixa de seguir também, curtir, compartilhar, comenta, manda para as pessoas que você achar interessante, não é não, Bruno? É isso aí. E vamos Segue que vamos. lá no Instagram, no YouTube também, @como fazer podcast. Compartilhe esse vídeo aí com a galera que mais faz sentido. Meu Instagram, @Bruno_Nakati, segue lá também. Qual que tá o seu, Big Boss? Victor HDC Moraes, e segue lá, vamos que vamos. Até a próxima, não é É isso aí, tamo junto. Se quiser
fortalecer um pouco da sua marca aí, como clube de futebol, aí, ó, tá a oportunidade de falar com o homem. Manda mensagem. Manda mensagem lá que você vai ter um descontinho especial lá com os caras. Cara, obrigado demais por ter Valeu. vindo. Foi um prazer. Eu espero que, para a pessoa que está escutando, somou como para nós aqui. Que bom. Fechou? Espero ter contribuído aí, Tom Papo. Fechou. Valeu, tamo junto.